Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sobrenatural Relatos do Além. Eu sou May Horta e trouxe hoje para vocês o relato hoje de Casa Assombrada. Sabe esses relatos antigos? Então, quem me enviou não quer se identificar e diz que o relato é da casa do seu Osvaldo e da dona Alice. Vamos saber então, vamos conhecer um pouco dessa história? Algumas casas, pela sua própria aparência, carregam o estigma de assombradas. Outras, pode-se dizer, acabam contando com alguma intervenção do além para definitivamente adquirirem o status definitivo de assombradas. Tudo indica que esse foi o caso da antiga casa do senhor Osvaldo e da dona Alice, construídos ainda na década de 20, na parte mais antiga da cidade. A casa de número 96 daquela antiga rua era conhecida como a Casa da Dona Alice, que ficava num terreno irregular, com grandes pedras, com cerca de 20 metros de frente por 40 metros de fundo. A casa foi construída à direita e ao centro do terreno, com um telhado de 2 águas, quarto principal com janela de frente para a rua. Ao lado da sala de visitas, tinha acesso para uma pequena varanda. O corredor de acesso principal dava para um quarto aos fundos. O banheiro principal no meio do corredor. E ao fundo, à esquerda, uma ampla cozinha com um fogão a lenha enorme no centro. Piso de cimento queimado tipo vermelhão, com portas para a lavanderia, onde ficavam mais um pequeno banheiro externo, poço de água à manivela, barracão do tanque e uma pequena despensa. Apesar de muito simples, era um padrão arquitetônico clássico na época. Para as casas das vilas de imigrantes europeus. Nossa, uma casa enorme, né? Casarão mesmo. Só pela descrição aqui, eu já fui imaginando, viajando. Que casa fantástica. Você também já conheceu uma casa assim? Né? É apaixonante. Bom, com exceção de uma pequena horta e algumas árvores frutíferas no quintal dos fundos, havia um campinho de futebol, que com certeza era o mais antigo da vila, onde os filhos da dona Alice e os meninos da rua jogavam futebol e taco. Quem passava de frente com a casa da dona Alice facilmente visualizava a pintura feita com cal e corante amarelo, que a gente chamava antigamente de caiação, coloração típica das casas de periferia dos operários na primeira metade do século XX. Estou gostando porque está assim, uma descrição bem minuciosa. A casa foi construída com um recuo de aproximadamente 5 metros da rua na parte mais alta do terreno e que facilitava em muito a sua visualização. Imagina, uma casa aqui, frondosa. Em 1967, ainda na meia-idade, veio a falecer de causas naturais o marido da dona Alice, o senhor Osvaldo. E como os filhos já eram casados, a dona Alice se recusou a deixar a casa, preferindo ficar morando nela sozinha, apesar de grande. No dia a dia, os vizinhos relatam que era muito difícil ver a dona Alice do lado de fora da casa. Ela ficava sempre isolada, a maior parte do tempo na cozinha ou na parte de trás da casa. Às vezes ela era vista na varanda com uma caneca de café e um cachimbo com o qual pitava fumo de corda. Os poucos visitantes relatam que ela sempre mantinha uma vela acesa sobre o pires ao lado de um copo com água, logo acima da pia da cozinha, onde podia se observar a imagem de um santo instalada na parede por um suporte de madeira. E junto dele a foto do senhor Osvaldo. Além da aparência envelhecida, a casa da dona Alice ainda possuía outra característica que destoava dos padrões. Todas as portas eram de estilo almofadada, pintada na cor verde abacate, com tinta à base de óleo e já bastante desgastadas pelo tempo. Curiosamente, todas as portas abriam da direita para a esquerda, para dentro, inclusive as portas internas. Nossa, curioso mesmo. Agora eu estou pensando aqui, como é que abre a porta da minha casa? Ela abre da direita para a esquerda. As portas abrem da esquerda para a direita. Bom, depois eu vou lá ver como é que eu abro a porta da minha casa. Dona Alice não viveu muito tempo na solidão da sua casa. Em tese,
Isso, né, porque veio a falecer cerca de 1 ano e meio após a partida do senhor Oswaldo. Os filhos herdeiros resolveram então alugar a casa mobiliada mesmo. Retiraram da casa apenas os objetos pessoais dos pais, como forma de recordação. Para promover a alocação do imóvel, entregaram a tarefa a um antigo... aqui ela coloca como um corretor, né? Como se fosse um antigo corretor da região, que também mantinha uma imobiliária de contabilidade em seu escritório. Pois bem, já com a placa de aluga-se, o que se observou nos meses que se seguiram é que poucas pessoas se interessavam pela casa. E apesar da demanda na região e do aluguel relativamente barato, poucos retornavam à imobiliária após visitar a casa. Ou seja, as pessoas visitavam, mas não alugavam a casa, né? Ninguém demonstrava interesse. Foi mais ou menos nessa época que começaram a surgir os relatos de que a casa era assombrada. Pois quando era visitada por interessados, alguns diziam que havia gente andando pela casa. Encontrava a vela acesa em cima da pia e um aroma de café, como se alguém tivesse acabado de coar o café. E também o cheiro de fumo de cordas. Após quase 1 ano sem ocupação, um jovem casal se interessou pelo imóvel e pediu ao dono do escritório de contabilidade para visitar a casa, para conhecê-la melhor do lado de dentro e, enfim, alugar a casa. Naquele dia, como o senhor da imobiliária estava muito ocupado, ele entregou a chave da casa a esse jovem casal para que eles pudessem abri-la e examinar os cômodos por dentro. O casal ficou certo tempo dentro da casa e, na sequência, foram devolver as chaves lá no escritório de contabilidade e tomados por um sentimento de frustração enorme. Questionado pelo senhor sobre o que acharam da casa, eles não hesitaram em dizer que, apesar dela ser muito antiga, gostaram das acomodações e que as condições da locação estavam bem dentro daquilo que eles desejavam, mas que, infelizmente, não poderiam esperar a proprietária se mudar. Quê? Como assim? Eles necessitavam se transferir rápido para a região por questões profissionais e deixaram bem claro que ficaram bastante decepcionados quando a proprietária disse que gostava muito daquela casa e que não iria embora logo. Meu Deus! Bom, foi então que o senhor contador indagou. Mas que proprietária? A casa está desocupada há quase 1 ano. O homem do casal então respondeu: Não é possível. Deve haver algum engano. Na casa que fomos visitar, estava uma senhora que nos disse que mora lá desde 1928 com a sua família e que não gostaria de sair da casa para morar em outro lugar. Gente, agora até eu fiquei espantada. Com ar de espanto, o contador perguntou: Mas quem é essa senhora? O que ela estava fazendo lá? E o homem respondeu: Ora, é a proprietária da casa, a dona Alice. Ela nos recebeu muito bem, nos mostrou todos os cômodos da casa, foi muito simpática e até nos ofereceu um café, mas dissemos que tínhamos que voltar logo e não poderíamos esperar. Então, em um tom um pouco sério, o contador disse assim: Isso só pode ser uma brincadeira. Eu sou um homem sério e muito ocupado. Se vocês não gostaram da casa, tudo bem, mas não precisam inventar esse tipo de desculpa. Outra, a casa está desocupada de pessoas e a dona Alice já faleceu há mais de 1 ano. Como vocês podem vir aqui e inventar uma história dessa? Mas, na verdade, quase 2 anos, né? Se a casa estava para alugar há 1 ano, a dona Alice, os filhos colocaram para alugar alguns meses depois, então, né? O casal pediu desculpas, mas disse que iria procurar outra casa que estivesse desocupada e foram embora. Não sabemos se o contador foi lá verificar o que estava de fato acontecendo, ou quem realmente recebeu o jovem casal naquela tarde. Entretanto, sabe-se que a casa jamais foi alugada e ninguém voltou a morar lá. Algum tempo depois, os filhos de Dona Alice resolveram vender a casa, que foi demolida, e hoje no seu lugar funciona um lugar de carga de uma transportadora. Se ela continua lá, ainda não sabemos. Gente, chocado.
Chocada, porque a pessoa ainda me mandou fotos. Mandou fotos da casa, do interior da casa. O fogão a lenha, sabe quando a parede fica toda assim queimada? Da fumaça que sobe do fogão a lenha? Aí tem aqui. Chocada. Gente, eu vou postar as fotos na comunidade depois. Olha o poço. Nossa, gente. Que história. Fiquei, olha, absurdada. Tem casas que falam, né, que às vezes as pessoas que moraram naquela casa têm, às vezes, uma certa dificuldade de se despedir. Aí fica preso do lado de cá. Então, realmente, ela foi muito feliz ali, ela gostava. E o curioso é que só via a Dona Alice, né? Não viu o seu Oswaldo, só via a Dona Alice. Nossa, que história. Ai, eu gostei. Eu gostei dessa história. E gostei da maneira como você descreveu. Você foi assim muito sucinto, foi muito detalhista. E a sensação que a gente tinha de estar realmente vendo a casa, né? No tamanho que você colocou, nos cômodos, as cores da porta, da casa. Nossa, muito bacana. Olha, obrigada pelo seu relato. E é isso, eu vou ficar aqui esperando você. Quer mandar um relato para mim? Pode mandar, não precisa se identificar. O e-mail é esse que está passando aí na tela. E manda para mim, então, o seu relato sobre o que você quiser. Manda que aqui eu dou um jeitinho. Muito que bem, é nessa que eu vou. A gente se vê, então, no próximo. Tchau!